Boa noite. Só um Bem, bocadinho, só um bocadinho, agora sim. olá, boa noite. Bem-vindos e bem-vindas. Hum, Como estávamos a dizer na aula anterior, em fevereiro de 2025, perdão, em fevereiro de 1925, o governo canhoto caiu. Mais ou menos por essa altura, no desconhecimento de praticamente toda a gente, exceto talvez não mais de seis pessoas, começavam a chegar a Lisboa malas de dinheiro com milhares de notas de 500 escudos, da Chapa 2, conhecida por Vasco da Gama, que prefaziam no seu total algo como 1 a 2% do PIB português da altura. Para fazermos uma comparação com o PIB atual, evidentemente é diferente, a escala é outra, seria entre 2.500 milhões de euros e 5.000 milhões de euros. É uma soma imensa. Podemos fazer outro tipo de comparações. O empréstimo da Troika, que há cerca de 15 anos constituiu um resgate orçamental para Portugal, era de 76 mil milhões de euros. Isso não chega, quer dizer, é uma dimensão muito grande, mas se tivermos a pensar em 5 mil milhões de euros, é o que, por exemplo, hoje em dia constituiria um pacote de estímulo para a economia portuguesa como um todo. O nosso PIB, portanto, atual, fazendo à proporção do mesmo que tínhamos em 1925, há contas diferentes, é difícil chegar a essa contabilidade total, mas há economistas e historiadores da economia, alguns associados ao Banco de Portugal, outros eméritos, como o professor Jaime Reis, que fizeram essas contas, permite-nos chegar então à ideia de que o equivalente daquilo que chegou nessas malas, nessa altura, fevereiro de março de 1925 e subsequente, seria algo que estaria hoje nos milhares de milhões de euros. Um euro milhões com muitos jackpots não passa dos 100 ou dos 200 milhões de euros, aqui estamos a falar dos milhares de milhões. Uma fortuna como mesmo hoje poucas existiriam em Portugal. Só que esse dinheiro era falso. Só para bem dizer, a questão mais interessante, até do ponto de vista ontológico, é tão falso que é difícil definir se é falso ou se é verdadeiro. Ficou ali naquela fronteira filosófica entre o que é falso e o que não é. Uma vez que as chapas que imprimiram essas notas eram as chapas que eram utilizadas pelo próprio Banco de Portugal, ou ao serviço do Banco de Portugal em Inglaterra, na empresa Waterloo and Sons, que imprimia notas para o Banco de Portugal. As notas eram indistinguíveis das notas verdadeiras, e os falsários, normalmente, por muito bons que sejam, tem que haver sempre alguma diferença entre a nota verdadeira e a nota falsa. Aqui, elas eram tão idênticas que os números de série eram os mesmos. Portanto, essa era a única questão que, de facto, a ser identificada, teria permitido perceber que aquelas notas eram falsas, porque haveria sempre duas notas iguais para aquele número de série. Sendo impossível de saber qual é que era a do número de série que era a correta e qual era que não era, porque as duas seriam exatamente iguais e havia muitas dessas, centenas de milhares dessas. Uh, Além disso, essas notas, elas tinham sido impressas, tanto quanto era possível saber à Waterloo Sons, a mando do Banco de Portugal. O Banco de Portugal era, na altura, uma instituição privada, mas que tinha um contrato de serviço com o Estado português, com a República Portuguesa. Segundo os mecanismos legais, a República Portuguesa pedia ao Banco de Portugal para fazer uma emissão de notas. Se fosse uma emissão de moedas, ela era feita cá em Portugal, na Casa da Moeda, e se fosse uma emissão de notas, seria feita numa das várias casas impressoras da Europa que trabalhavam com o Banco de Portugal, muito em particular esta britânica chamada Waterloo and Sons. Na altura, a imprensa nacional e a Casa da Moeda ainda não estavam as duas, digamos, unidas na mesma instituição que nós temos hoje em dia, a INCM, Empresa Nacional Casa da Moeda.
Bem, como já todos certamente terão entendido, estou a falar da famosa fraude de Alves Reis, de todas as suas muitas pequenas e grandes fraudes, muitas e pequenas manigâncias e mentiras. A única que eu acho que ele nunca terá perpetrado é esta alteração do seu nome que faz com que a gente chame, ainda agora a Bárbara chamou Alves dos Reis, era como eu o chamava ainda aqui há pouco tempo antes de investigar um bocadinho mais a sua história, porque na verdade ele era Artur Virgílio Alves Reis. Somos nós que, por alguma razão, achamos que é preciso ali uma partícula entre o Alves e o Reis e inventamos esta coisa de ele ser Alves dos Reis. Esta é a única que não é culpa dele, ele nunca falsificou o seu nome. É uma fraude muito conhecida, é a maior fraude financeira da história de Portugal, é uma das maiores fraudes financeiras da história, ponto, de qualquer país do mundo. Tem a particularidade de ser uma fraude como nunca ninguém fez e se calhar nunca ninguém conseguirá fazer no futuro. Todas as falsificações de dinheiro, todas as outras burlas e fraudes, elas são diferentes desta que aos Reis conseguiu perpetrar. Uh, Tem também outras características interessantes. Uma delas é que o próprio Alves Reis, ele não era um falsário, não é alguém que tenha aprendido a falsificar assinaturas, a falsificar quadros, a falsificar notas. Ele não se preocupou sobremaneira com as questões da fidedignidade da falsificação, de tentar torná-la o mais próximo possível. Ele achou, por assim dizer, uma falha no sistema. E aproveitou-se dessa falha no sistema para conseguir reproduzir estas notas idênticas em tudo, absolutamente indistinguíveis das originais. E isso é uma coisa absolutamente única na história das falsificações, na história das fraudes, que dá a Alves Reis um lugar nessa história infame e um interesse por parte de historiadores, não só nacionais como estrangeiros, romancistas também, com alguma posteridade literária, também com um interesse que é corrente ainda para historiadores de economia, para os próprios bancos centrais. O Banco de Portugal preserva várias caixas de documentos sobre este caso, para advogados também, livro que vos aconselho a ler, porque resume tudo bastante bem, com uma escrita muito clara e muito desenvolta, é o livro de Francisco Teixeira da Mota, Alves Reis, uma história portuguesa, onde poderão aprofundar aquilo que vamos falar aqui hoje. Provavelmente, vários de vocês já leram esse livro, ouviram a série televisiva que passou aqui há uns anos sobre o Alves Reis e já conhecem a história. Se calhar alguns até já a conheciam bem, antes de eu próprio me começar a dedicar a ela, coisa que fiz mais recentemente, sempre tinha ouvido falar do caso Alves Reis. Lembro-me de quando era miúdo ter havido um livro de um autor norte-americano chamado Gifford, Thomas Gifford, e o título do livro era The Man from Lisbon, O Homem de Lisboa, vendia-se na altura na Círculo de Leitores, foi um sucesso, se calhar em várias das vossas casas ainda está esse livro, e, portanto, toda a gente sempre ouviu falar de Alves Reis. De tal forma que, no meu caso, por considerar que é uma história já batida, nunca tinha decidido mergulhar nela a sério. Erro meu, porque por muito batida que seja a história, ela é sempre ainda mais interessante e surpreendente do que aquilo que nós poderíamos imaginar. E tenho tido muito prazer em aprofundar essa história e até de ter entretanto, adquirido alguns livros que já são documentos históricos, porque são livros precisamente destes anos de 1924 e 25, de que vos vou mostrar mais à frente algumas partes, e que não deixam de me fascinar. Creio que mesmo depois deste curso dado, continuarei a aprofundar esta história. No entanto, por muito interessante que ela seja, acho que vale a pena fazer aqui uma pausa para uma questão de metodologia historiográfica que é importante. Em história, nós temos sempre que confrontar-nos com duas perguntas: como contar uma determinada história e porquê contar uma determinada história. O como, há três maneiras, segundo Aristóteles, desde a sua retórica, de contar uma história. E essas três maneiras são as mais evidentes que nós poderíamos imaginar. Conta-se uma história do princípio, conta-se uma história do fim, ou conta-se uma história a partir do meio.
Ele chamava a isso, que era a maneira que ele considerava, no fundo, a mais adequada de contar uma história, in media res. É como se diz em latim, no meio da coisa, no meio da história. O exemplo clássico que se utiliza para explicar estas três formas de começar uma história é: imaginem que temos de contar a história de Júlio César. Contamos a história de Júlio César do início. Júlio César nasceu no dia tal, no dia em que ele nasceu, houve este e aquele sinal que foi considerado aziago, que foi considerado de capacidade de previsão do futuro e que nos diria da importância que Júlio César viria a ter no futuro, e conta-se a história a partir daí. Bem, essa é a história contada do princípio. Se a contarmos a partir do fim, Júlio César está no Senado. Um senador aproxima-se dele, desfere-lhe uma facada. Vários outros juntam à sua volta e ele recebe várias facadas até o momento em que recebe uma facada de Bruto e lhe diz, parece que em grego, Kaisu teknon, que é o famoso tu quoque fili, e também tu, meu filho, morre. Quem é este homem? Porque é que ele morreu daquela forma no Senado romano? E depois conta essa história às arrecuas. In media res é, por exemplo, contar a história a partir do momento decisivo. Júlio César apresta-se a atravessar o Rubicão. Ele atravessa o Rubicão, só poderá parar em Roma e provavelmente acabar com a própria República Romana. Quem é este homem que está prestes a tomar esta decisão? Volta-se para trás, conta-se a história desde o início, regressa-se ao momento. Vocês desculpem de ser arranhado por uma gata. Regressa-se ao momento em que ele está a atravessar o Rubicão e depois conta-se a história daí para diante até ao momento das facadas no Senado de Roma. Nós estamos a contar a história do Alves Reis in media res. Estamos a começá-la no momento que é o decisivo para Alves Reis, que é o momento em que começam a chegar as malas de dinheiro, e vamos ter que ir um bocadinho atrás para pegar no seu contexto e depois vamos levá-la até ao seu desfecho. E com isso vamos estar aqui a fazer aqui uma certa um parênteses na nossa própria história do como se perde uma república para fazer uma analepse, uma prolepse, ou seja, um flash backward e um flash forward, como nós aprendemos com os filmes, e vamos integrar isso nessa história do nosso ano de 1925, não nos esqueçando nós que nós estamos a tentar seguir o nosso ano de 1925 de forma cronológica. Começámos em novembro de 24, fomos até à queda do governo Canhoto em fevereiro de 1925. Nesta altura, fevereiro, março, começam a chegar as malas de dinheiro e vamos ter que, lá está, fazer o mesmo que eu vos dizia há pouco, seguir os conselhos da poética, eu disse a retórica, mas da poética de Aristóteles, ir para trás, perceber quem é que é este homem, Alves Reis, como é que ele chegou a este ponto e o que é que aconteceu depois disto. A segunda pergunta historiográfica, ela é ainda mais relevante para esta nossa aula de hoje, que é: porquê contar esta história? Tudo bem que ela é fascinante, tudo bem que ela tem uma magnitude bastante grande, mas porquê é que esta história deve ser contada quando contamos a história do fim da Primeira República? E isso já é uma pergunta mais interessante e que nem sempre foi respondida. Uh, Provavelmente vocês, eu também aqui há uns tempos, se me perguntassem quando é que ocorreu a fraude do Alves Reis, diríamos ali pelos anos 20, nos loucos anos 20, mas se nos perguntassem foi antes ou depois da queda da Primeira República, talvez não tivéssemos exatamente ideia. Uh, e se fôssemos procurar e perceber o que aconteceu mesmo no último ano da Primeira República, talvez nos perguntássemos: será que uma coisa tem a ver com outra? É só uma coincidência ou uma coisa influencia a outra? Uh, e se calhar até por falta de segurança em que outros tenham feito a mesma pergunta e lhe tenham respondido, pensaríamos uma coisa não tem a ver com outra. Essa é a primeira parte da resposta ao nosso porquê, que é explorarmos se de facto a coincidência temporal é só porque há sempre muitas coisas a acontecer ao mesmo tempo, ou se na verdade há uma relação de causa e efeito entre uma coisa e outra, e se sim, qual? É a Primeira República e o seu contexto político que é causa dos efeitos do golpe Alves Reis, e é o golpe de Alves Reis que, de certa forma, é uma causa para os efeitos que nós vamos estudar a seguir, que são os do fim da Primeira República. E levantando um bocadinho do véu, na verdade, há relações nos dois sentidos, causa e efeito entre ambos.
Depois coloca-se uma segunda questão dentro deste porquê. Qual é a relevância? Tudo, quando tanta coisa acontece ao mesmo tempo, é causa e efeito de qualquer coisa. Mas será que é uma causa e um efeito relevante? Será que numa determinada época, será que ah, num determinado contexto, aquele evento tem uma magnitude tal que nós devamos incluí-lo numa história política e social do último ano da Primeira República, pretende responder à pergunta como se perde uma república? Eu acho que a resposta é positiva, mas essa demonstração resta a fazer e, portanto, é uma parte do que nos vai ocupar. Por último, bem, a história ser interessante por si só, ela poderia justificar o nosso interesse. Hum, Há uma corrente historiográfica que se chama a microhistória, que procura a relevância não nas coisas que têm uma grande magnitude, não nas coisas que aconteceram com muitas pessoas, mas naquilo que existe de revelador nas pequenas coisas. E aí, mesmo que a história de Alves Reis em si não fosse uma história de uma enorme magnitude, nós vamos na próxima aula falar de um caso de uma vidente durante a Primeira República e, portanto, é um fenómeno interessante e não tão pequeno quanto isso. Mas lá está, é uma micro-história, mas nessa micro-história nós encontramos factos reveladores. Nesta micro-história que eu tentarei fazer também encontramos factos reveladores. E, portanto, o como é in media res e o porquê é por estas razões que eu vos estou a dizer. Bem, quem é Alves Reis e como é que este homem conseguiu que em fevereiro, março de 1925 começassem a chegar malas de dinheiro equivalentes a pelo menos 1% do PIB português, se calhar até 2% do PIB português da altura. Alves Reis era um homem nascido em Lisboa, ali em torno da década de 1890, numa família da classe média mais para baixa, do segmento mais baixo da classe média. O pai tinha uma casa mortuária, portanto era o que às vezes chamam um cangalheiro. Alves Reis estudou, mas não concluiu os estudos secundários, não teve a possibilidade de ingressar em estudos universitários. Nada faria prever ao início que ele teria uma posteridade como aquela de que nós vamos falar hoje. A sua família era uma família que não era pobre, mas também não era uma família de elite, de renome ou de fortuna, não era sequer uma família abastada. Alves Reis, talvez ele próprio não imaginasse o que lhe estaria guardado, certamente não conseguiria imaginar, mesmo quando era jovem. Há um elemento que nos seus biógrafos aparece como sendo um elemento importante para ele de querer alcandorar uma posição que não era a que tinha, e isso tem a ver com uma paixão. Tem a ver com o facto de ele ter querido desposar uma senhora que já era de uma família mais rica, mais abastada e mais considerada, mais prestigiosa na sociedade lisboeta e portuguesa da época. O nome da sua amada era Maria Luísa Jacobetti, e isso numa vida de tanta, tão trepidante como aquilo que nós vamos ver a seguir, é uma das constantes que se mantém na vida de Alves Reis, é que ele é sempre um grande apaixonado, muito dedicado e leal e sincero à sua Maria Luísa Jacobetti. Ele tem alguma dificuldade no início em ser levado a sério pela família da sua amada, eh, em pedir a mão e em ela lhe ser concedida, e acima de tudo em ele ser considerado dentro da família como estando à altura das pretensões sociais dessa família. E, portanto, talvez, por aí, é uma justificação possível, Aos Reis tenha querido, inicialmente, um, ter um, um respeito social, uma consideração social, que ele por si só não teria numa sociedade que era uma sociedade ainda muito hierarquizada e em que estas coisas contavam. Ele, apesar de tudo, não estava num mundo completamente diferente em que fosse impossível casar com uma Jacobetti, mas estava abaixo do que era, digamos, a posição social da família de Maria Luísa e terá sentido com isso algum complexo de inferioridade social e terá procurado colmatar essa lacuna.
É isso que o leva a uma primeira falsificação. Ele falsifica um diploma. Ele não tinha estudos superiores e, em algum momento, terá tido a ideia de falsificar um diploma para poder conseguir trabalho, emprego, capacidade de prover à família e também prestígio, renome social. Uma vez feita essa falsificação, uh, um- uma coisa que Alves Reis se apercebe é como é fácil enganar os outros. Talvez já tivesse acontecido antes, quer dizer, como de uma forma mais inocente, menos desonesta a enganar outros, mas talvez ele não percebesse que era tão fácil enganar os outros e enganar os outros não com uma pequena mentira, mas com uma grande mentira. Mais uma vez, a falsificação não é uma falsificação muito bem feita. Ainda por cima, ele inventa uma escola que simplesmente não existe e um curso que simplesmente não existe, faz de si mesmo licenciado por Oxford, mas por uma escola politécnica da Universidade de Oxford que não existia, inventa um nome de um diretor e inventa uma licenciatura absolutamente fantasiosa. Ele aparece no seu diploma como sendo especialista numa série de coisas, inclusive não relacionadas entre si. Engenheiro, mas também paleógrafo e uma série de outras coisas. Atribui a si uma série de títulos. Mas a verdade é que as pessoas acreditam, principalmente quando ele se desloca do território da metrópole, em Portugal continental, e vai para uma das colónias, logo aquela a que era atribuída mais importância e que tinha um, um impacto maior na vida da República para Angola. Em Angola faltava gente com formação para tudo aquilo que Portugal desejava fazer na colónia, e Alves Reis aparece em Angola com um título de engenheiro, de Oxford, ainda por cima, e alegando ter capacidade de trabalhar em comboios. Angola precisava de investir na ferrovia para poder trazer as suas riquezas, principalmente minerais, para a costa, para depois as poder exportar para a metrópole, e Alves Reis pretende ser um elo nesta realidade colonial e ser aquele que põe a funcionar as locomotivas que são adquiridas para transitar nas linhas férreas que foram construídas e levar esses minerais literalmente bom porto. Ainda por cima, as locomotivas que tinham sido adquiridas para Angola eram locomotivas que, em princípio, não seriam para andar naqueles carris, eram locomotivas de origem americana, muita gente não conseguia funcionar com elas. Alves Reis vai se derrascando, vai aprendendo a ler em inglês, faz experiências e a verdade é que põe as locomotivas a funcionar. Portanto, ele é falsário, mas no início isto é uma constante em várias justificações que ele vai arrasando para o que vai fazendo, por uma boa causa. Porque na prática ele trabalha muito, de facto, e dedica-se muito à questão dos transportes ferroviários em Angola e consegue pôr locomotivas a funcionar. Há um momento que aparece, por exemplo, na série que foi feita sobre ele e que até parece um bocadinho fantasioso, parece ser colocado lá para apimentar a série, mas aconteceu verdadeiramente, em que essas locomotivas que eram mais pesadas do que em princípio deveria andar naquelas ferrovias, ele consegue pô-las a andar, mas há uma questão de se elas conseguiriam passar por uma determinada ponte. Ele aposta que sim, e para provar que não tem medo da sua decisão, enquanto engenheiro diplomado, encantado, supostamente, de fazer passar as locomotivas por aquela ponte, mete-se na locomotiva com Maria Luísa Jacobetti, e para provar que ele arrisca a sua família naquela aposta de passar a locomotiva pela ponte, e a locomotiva passa. E, portanto, Alves Reis ganha um grande prestígio em Angola, ganha bastante dinheiro também, e quando regressa à metrópole, ele é alguém que conseguiu um feito muito claro em Angola. Bem, este é o início da história. Aqui há um elemento que vem da nossa aula passada e que tem que ser considerado enquanto montamos este puzzle, para perceber depois quais é que são as peças relevantes que encaixam aqui e que nos contam a história de como se perde uma república. Isso tem a ver com
a relação de Portugal com Angola e com as colónias em geral. Portugal tinha perdido a sua grande colónia, o Brasil, 100 anos antes. Precisamente reconheceu a independência do Brasil em 1825, portanto, 100 anos antes daquilo que estamos a falar. Estamos nós à mesma distância agora dos eventos que estamos a narrar, que estavam eles da perda do Brasil. E essa perda do Brasil é sentida para Portugal de uma maneira como a Espanha sentiu a perda das colónias americanas também, com uma diferença grande, é que Portugal poderia recuperar ainda, isso na segunda metade do século torna-se cada vez mais relevante, um novo projeto imperial, um novo projeto colonial, desta feita em África e não nas Américas. Espanha, desse ponto de vista, não tinha o mesmo tipo de reivindicações em África, por causa do legado do Tratado de Tordesilhas, que tinha permitido que os portugueses estivessem já alguns entrepostos em África, particularmente no litoral. Tudo aquilo que há de entradas para o interior em Angola e Moçambique é posterior, é do século XIX, portanto é uma ocupação territorial muito mais tardia e que é feita, de certa forma, a correr atrás do prejuízo, ou melhor, a correr atrás de um prestígio perdido por Portugal dentro da Europa. Já falámos disso na semana passada. Portugal vê o, a corrida para a África por parte da Europa, a Conferência de Berlim, o desenho a régua e esquadro do mapa africano, como uma possibilidade de reivindicar territórios que voltariam a dar a Portugal a glória e o prestígio perdido e também, se bem explorados, uma capacidade económica que nessa altura o país não tinha. Uh, É aí que se fazem explorações no interior de África para poder reclamar junto às outras potências europeias uma capacidade de ocupação territorial efetiva que permitisse dar a Portugal aqueles territórios. É aí que se decidem algumas disputas, por exemplo, no sul de Moçambique, na fronteira de Moçambique com a atual África do Sul, uh, e é aí também, em 1890, que se dá o ultimato inglês, de que já falámos antes, e que, por sua vez, pela humilhação, pela forma humilhante como ele foi sentido pelos portugueses do final do século XIX, levou ao primeiro grande momento, à primeira tentativa de implantação da República, no 31 de janeiro, e levou a uma primeira grande machadada no prestígio da Casa de Bragança, que 20 anos depois vai resultar na implantação da República. Portanto, a República e as colónias e a perda daqueles territórios entre Angola e Moçambique que Portugal pensava poder ocupar de Angola à contracosta e que foram rasgados pelo contraprojeto britânico de ter do Cairo até ao Cabo uma faixa ininterrupta de colónias, leva a que haja ali uma ligação complexa e permanente entre a República e as colónias. Um, e, e aí Angola. Angola é, de certa forma, a colónia que nos vai ajudar a conquistar esse prestígio perdido, e a Angola é a colónia que tem riquezas que é preciso saber aproveitar, que é preciso extrair para que Portugal recupere esse lugar no concerto das nações. Esta é também, como se lembram, e falámos disso na aula passada, a justificação para a entrada, ou uma das grandes justificações para a entrada na Primeira Guerra Mundial. Há outras, a lealdade com os aliados e por aí afora, mas na verdade o que a República está a pensar é que se Portugal não entra na Primeira Guerra e se não está do lado dos vencedores, pode perder as colónias. Se estiver do lado dos vencedores, até pode aproveitar esse facto para eventualmente ganhar mais qualquer coisa em África, uma vez que éramos vizinhos dos alemães, na Namíbia e na Tanzânia. E, inclusive, as personagens são muitas vezes as mesmas. Em particular, Norton de Matos, o general Norton de Matos, que é um dos militares portugueses mais importantes na Primeira Guerra Mundial e que vai ser o alto comissário de Angola, portanto, uma espécie de nomeado da República, um czar da República para Angola, com poderes muito amplos. Mas há um problema, é um problema sempre eterno em Portugal, que é falta capital. Para tirar o dinheiro, os minérios que podiam dar dinheiro a Portugal e para os trazer de Angola, é preciso dinheiro para poder ter linhas férreas, para poder extrair os minérios, para poder, no fundo,
desenvolver Angola, é preciso fazer os investimentos que depois deem aquele retorno todo. Portanto, há um sonho com Angola, há uma obsessão com Angola, mas não há capacidade financeira, muito menos pós-Primeira Guerra Mundial, para conseguir fazer desenvolver Angola, para depois a explorar colonialmente. Portanto, Portugal tem problemas financeiros que chegam, não consegue financiar Angola e Angola ainda não tem, ela própria, os recursos suficientes para autofinanciar o seu desenvolvimento. É aí que uma mente fértil como a de Alves Reis se põe a funcionar. Ele quer, depois do seu primeiro sucesso em Angola, estabelecer laços comerciais e quer ser um empresário que esteja ali, precisamente neste ponto doce entre Portugal e Angola. E, uh, e a verdade é que isto mistura ambição pessoal e ambição patriótica. Ele acha que é importante, que será ele próprio mais importante trabalhando entre Portugal e Angola, e acha que está a ajudar Portugal se conseguir desenvolver Angola. Tem uma paixão por Angola. Mas como ele é uma pessoa que já falsificou um diploma, já cometeu o primeiro crime, já percebeu como às vezes é fácil enganar as outras pessoas quando elas são ingênuas e quando são incautas. Na verdade, ele faz uma série de pequenas fraudes, de pequenas burlas durante este período. Ele próprio não tem sempre capital, tem os seus escritórios de Alves Reis, entretanto, em Lisboa, regressa a Lisboa e muitas vezes, para desenvolver a sua empresa em Angola, que se chama Ambaca, que é uma empresa mineira, ele precisa de, com os seus sócios, com os seus fornecedores, disponibilizar capital que ele não tem. Como, entretanto, também se decidiu meter num negócio de representação de uma marca de automóveis norte-americana em Portugal, ele tem uma conta num banco em Nova Iorque e aproveita-se disto para poder, às vezes, passar cheques dessa conta do banco em Nova Iorque, esperar o tempo que vai demorar a que o cheque seja enviado para Nova Iorque, para, na melhor das hipóteses, telegrafar depósitos de dinheiro, se tiver essa disponibilidade financeira, no banco em Nova Iorque, e assim, quando o cheque lá chega, o cheque está coberto e pode ser pago, e ao mesmo tempo as pessoas não desconfiam, e ele até tem o prestígio de coisa rara no Portugal daquela época, ser um português que tem uma conta num banco em Nova Iorque, se por acaso as coisas correrem mal, ele se justificar, porque o cheque volta sem cobertura, perante o seu fornecedor, perante o seu sócio. Vejam lá, estes americanos, isto falharam, eu já resolvo o assunto, não se preocupem, e procurar mais à frente pôr lá o dinheiro. E, entretanto, claro que ele adquiriu os produtos ou os serviços que queria, ou até descontou o cheque para ter disponibilidade financeira. Isto às vezes corre bem, muitas vezes corre mal, e no meio destas pequenas fraudes, Alves Reis é preso e em 1924 ele está preso numa prisão no Porto. Ele declara sempre que isto é uma questão de vinganças, que os seus sócios lhe querem mal, que há inimizades, que há rivalidades e que ele não merece aquilo que lhe acontece. E no tempo que tem disponível na prisão, continua a pensar como dar a volta por cima. Há aqui uma certa dimensão também de uma certa psicose, de uma certa megalomania e de uma certa mania da perseguição. Não estarei certamente a diagnosticar com rigor, mas enfim, aquilo que nós, pelo menos coloquialmente, interpretamos nesses termos. E é na prisão no Porto que ele, a certa altura, lê um discurso de um político de que nós já falámos aqui, portanto, o nosso velho conhecido da aula passada, chamado Cunha Leal, o chefe dos nacionalistas, portanto, da extrema-direita da altura, na Câmara dos Deputados do Congresso da República Portuguesa, discurso no qual Cunha Leal aperta com o Ministro das Finanças da época e tenta encontrar diferenças entre o Ministro das Finanças e o Diretor da Casa da Moeda, que também era um deputado na Câmara dos Deputados. Isso é muito corrente na Primeira República. Políticos são nomeados para altos cargos, mas que continuam a ser deputados. E há ali diferenças de uma história que é preciso contar acerca de cunhagem de moeda, e Cunha Leal, que foi Ministro das Finanças, esteve num governo com Sidónio Pais e foi Ministro das Finanças durante um governo das direitas de curta duração, de apenas um mês,
conhece, apesar de tudo, o Ministério das Finanças, a sua relação com o Banco de Portugal e consegue entalar o Ministro das Finanças, até o momento em que o Ministro das Finanças acusa o diretor da Casa da Moeda de estar a mentir, e falo em termos muito fortes em pleno Parlamento. O diretor da Casa da Moeda mente. E quando isto acontece, António Maria da Silva, o bonzo, que já falámos na semana passada, e que era então Primeiro-Ministro, uma das várias vezes em que foi Primeiro-Ministro, leva as mãos à cabeça e percebe que o seu Ministro das Finanças tinha acabado de se enterrar, e o Ministro das Finanças acaba por se demitir. Vem Vitorino Guimarães, nosso conhecido também do governo dos vitorinos que nos governam, tenta mais ou menos atamancar as coisas, e é aí que Cunha Leal faz um discurso acerca das 5 maneiras de imprimir moeda. Lembram-se que o Banco de Portugal é um banco privado. A primeira maneira de imprimir moeda é da chamada impressão fiduciária, da emissão fiduciária, é o Parlamento autorizar o Governo, autorizar o Ministro das Finanças a fazer um pedido de impressão de moeda ao Banco de Portugal. Uma vez que a impressão de moeda, a emissão, estou aqui a falar, a impressão é a cunhagem de moeda e a impressão de notas, a emissão é fiduciária porque desde esta época de 1890, portanto, desde que estivemos em bancarrota na década daqueles acontecimentos do ultimato britânico, e, portanto, mais uma machadada na credibilidade da Casa de Bragança que nos trouxe até aqui, Portugal não tem a sua moeda amarrada ao padrão ouro. Portanto, o dinheiro vale aquilo que as pessoas confiarem que o dinheiro que vale. Vale a credibilidade que o Banco de Portugal e que o Estado português tiver. E a seguir à Primeira Guerra Mundial, a credibilidade não é muita. E, portanto, emissões de moeda às claras, feitas desta forma, evidentemente prejudicam essa credibilidade. Cunha Leal insinua que há outras formas de emitir moeda, nesse seu discurso, que são através de ordens tácitas dadas pelo governo ao Banco de Portugal, aproveitando algumas lacunas em alguns artigos da lei, ou o próprio Banco de Portugal emitir moeda sem dar cavaco ao governo. É exatamente esta a expressão que ele utiliza. Álvares Reis está na prisão, no Porto, lê este discurso e abre-se-lhe uma luz na cabeça. Não é assim tão fácil emitir dinheiro? O dinheiro não está ligado a nada de concreto. Isto é, parece ainda mais fácil do que as burlas e as fraudes que ele deu antes. No fundo, é preciso achar uma maneira de fazer uma das tais emissões de moeda que Cunha Leal, político populista, de verbo fácil, e que também lança as suas insinuações, porque não se percebe muito bem no seu discurso exatamente se aquilo acontece ou não. Cunha Leal começa por dizer que há ali umas emissões, há um exagero nas emissões fiduciárias, e acaba a dizer que há nota falsa emitida pelo próprio governo e pelo próprio Banco de Portugal. Ora, se é emitida pelo governo e pelo Banco de Portugal, como é que ela poderia ser falsa? De certa forma, isto opera uma inversão na cabeça de Alves Reis. Bem, se os emissores legítimos, então o Banco de Portugal e o Governo de Portugal, podem emitir nota falsa, será que ele, Alves Reis, não pode emitir nota verdadeira? E quando sai da prisão, ele vem com esta ideia fixa e começa a procurar os parceiros, ou podemos dizer os comparsas, que lhe permitam fazer exatamente esta emissão. Estão, acima de tudo, três. Um alemão que ele tinha conhecido em África e que se dizia que poderia ser um espião alemão, chamado Hennig. Era chato ter um alemão no grupo porque a Alemanha tinha sido nossa inimiga na Primeira Guerra Mundial e ele poderia ser sujeito a suspeitas de estar em conluio com os alemães. Um outro português que ele tinha conhecido, também em África, que tinha estado preso em Moçambique, chamado José Bandeira, que era irmão do nosso embaixador nos Países Baixos, na Holanda, chamavam-lhe então, António Bandeira, e um holandês, meio diplomata, meio fajuto ou picareta, porque ele era diplomata, ele era uh, cônsul da Libéria na União Soviética, ou da União Soviética na Libéria, não me lembro qual era o caso, de qualquer forma, a União Soviética não tinha praticamente relações diplomáticas com ninguém, aquilo era uma desculpa para ele ter credenciais diplomáticas e com isso às vezes fazer passar porque não era, e que estava sediado na Holanda, chamado Marang, Karel Marang. Além disso, há a sua amada e confidente Maria Luísa Jacobetti,
E Alves Reis mal sai da prisão do Porto, começa a dizer que tem que resolver os seus problemas com os seus sócios, tem que pôr os seus sócios a um canto, tem que ter a sua vingança, mas por outro lado ter a sua liberdade em relação àqueles que o levaram à prisão, e começa a contar a estes seus sócios que políticos do governo precisavam muito que Angola tivesse dinheiro. Ele tinha conhecido Norton de Matos em Angola. Angola precisa muito de dinheiro e Portugal precisava de fazer uma emissão, pelo menos discreta ou mesmo secreta, para financiar Angola. Isto faz sentido, a narrativa faz sentido, porque de facto toda a gente sabia que Portugal precisava de Angola para resolver os seus problemas financeiros, mas se não tivesse capital antes, não conseguia resolver os seus problemas financeiros através de Angola, e portanto faz sentido que Portugal precise de dinheiro para injetar em Angola, mas que não queira lançar suspeitas nos mercados para, naquela fase pós-Primeira Guerra Mundial, não haver uma inflação galopante, e portanto precisava desta emissão discreta. Com cartas que levam o selo branco da nossa embaixada na Haia, na Holanda, e que basicamente dizem, António Bandeira atravessa-se aqui um bocadinho, que uh, aos reis, Carlos Marang, Adolf Hennig e o José Bandeira, o seu irmão, ainda por cima com reuniões dentro da própria residência oficial do embaixador, que foi muito imprudente em toda esta história. Na verdade, eles fazem-se passar quase por emissários diplomáticos portugueses, procuram primeiro uma empresa que não fosse a mesma tipografia do Banco de Portugal, porque achavam que isso levantaria menos suspeitas, porque a Waterloo and Sons já estava habituada a trabalhar com o Banco de Portugal, poderia pedir documentos suplementares. Álvares Reis não tem que falsificar muitas coisas, falsifica basicamente uma carta que faz dele emissário do governador do Banco de Portugal. A certa altura, percebem que o melhor mesmo é dirigirem-se à Waterloo and Sons, que basicamente os recebe e que entra em negociações com eles, pede às vezes confirmações ao Banco de Portugal, mas o que eles inteligentemente dizem, e aqui está a grande falha da Waterloo and Sons, o que eles dizem é que como a emissão tem que ser discreta, que lhes podem dar a eles as cartas para eles entregarem ao governador do Banco de Portugal para as respostas às vezes de coisas práticas como de quem é que seria a assinatura nas notas e por aí afora. Não é preciso muito, Alves Reis estuda as notas que já existem em Portugal e ele não tem que falsificar notas porque a Waterloo Santos está a imprimir. Depois há outro problema, como fazer essas notas chegar a Portugal, e aí chegamos ao nosso in media res, ao ponto em que nós estávamos. Enquanto o governo canhoto vivia a tentar disciplinar a banca e o comércio e a união dos interesses económicos e reconciliar-se com os sindicatos e com os operários, durante toda essa fase tão conturbada da vida política portuguesa, o que Alves Reis está a conseguir em poucos meses, entre novembro de 24 e fevereiro de 25, está a conseguir que a Waterloo Sons imprima dinheiro, que esse dinheiro seja trazido em malas por Marang até à Holanda, que essas malas sejam dadas ao cônsul da Venezuela em Portugal e que esse cônsul da Venezuela em Portugal as traga até Alves Reis. A partir de fevereiro, março de 25, o problema é outro. Há muito dinheiro e Alves Reis tem que saber o que fazer com ele. É preciso gastá-lo, é preciso injetá-lo na economia, porque se ele estiver parado a um canto, ele não vale de nada. Alves Reis compra coisas, compra muitas coisas. Um, José Bandeira também. As maneiras de conseguir meter o dinheiro na economia são variadas, precisam de muita imaginação. Bem, por um lado, comprar joias, e é uma maneira de dar presentes a Maria Luísa Jacobetti, porque depois as joias podem ser trocadas por dinheiro, mas também levantam desconfianças. As joias são compradas no Porto e em Braga, mais do que em Lisboa, mas quer dizer, de repente aparecer alguém a gastar tanto dinheiro em joias, particularmente alguém que esteve preso pouco tempo antes, dá para desconfiar. O José Bandeira é viciado em jogo, joga, perde muito dinheiro, mas também ganha de vez em quando e é uma maneira de pôr o dinheiro a circular. A certa altura há uma escolha clara a fazer. Ou há pouca gente a saber do assunto e que aparece repetidamente nos sítios a comprar joias ou a jogar no casino, ou então tem que se alargar o círculo daqueles que conhecem para fazer pequenas transações e, num dos casos, as pessoas desconfiam, noutro dos casos as pessoas podem dar com a língua nos dentes, mas vai ser preciso arriscar.
Arranjam-se então os chamados zangões, que de várias formas procuram meter o dinheiro na economia real. Entretanto, o próprio Alves Reis compra quintas, compra casas, compra gado, trata de tudo aquilo que em Portugal e também em Angola lhe permitirá uh, ter a independência da sua família e até a fortuna da sua família através de meios legítimos, como agricultor, como industrial, como comerciante, como mineiro, como empresário. Bem, e depois, a certa altura, como é que o dinheiro entra na sociedade? Como banqueiro. É essa a ideia de gênio. Alves Reis tem que ter um banco. Para ter um banco, é preciso ir falando com políticos, convencê-los que é preciso mais um banco em Portugal, convencer o Banco de Portugal a dar autorização ao novo banco para existir, e assim é criado o Banco Angola e Metrópole. Em pouquíssimos meses, no início do verão de 1925, estamos passado um trimestre, Alves Reis está a constituir um banco. Esse banco está a comprar sedes em Lisboa e no Porto. Em Lisboa, um edifício no Chiado, minto, na Baixa, na Rua do Crucifixo. E Alves Reis tem que inventar uma história plausível para tanto dinheiro que tem, que faz dele agora banqueiro. São investidores holandeses e não alemães, ao contrário do que se diz por aí, que os investidores seriam alemães. Não, não está a negociar com os nossos inimigos na Primeira Guerra. São holandeses que querem, a Holanda esteve neutral durante a Primeira Guerra, querem investir em Angola, porque é que não haviam de querer, há tanta riqueza em Angola, e ele conseguiu estes investidores, portanto, a história é plausível. O Banco de Angola e Metrópole tem, em particular, um objetivo: comprar cotas do Banco de Portugal. Porque, como o Banco de Portugal é privado, as pessoas podem comprar cotas do Banco de Portugal. O que ele tem é um contrato de serviço com o Estado português. Se Alves Reis vier a controlar o Banco de Portugal, o golpe é perfeito, porque ele passa a ser o dono da vítima do seu próprio golpe. E pode dominar o ciclo documental e, de certa forma, quer dizer, quem é que se vai queixar de ter sido defraudado, se não o próprio Banco de Portugal, que ele seria dono? Para isso, há algumas figuras que o ajudam. Ele tem um conselho de administração no Banco Angola e Metrópole, e há um professor de finanças de Coimbra que, em particular, o ajuda. O nome desse professor de finanças é Diogo Pacheco de Amorim. É o avô do atual deputado do Chega, Diogo Pacheco de Amorim, e é um grande amigo de António de Oliveira Salazar e do futuro cardeal Serjeira. E é o homem de mão de Alves Reis para pegar no dinheiro do Banco Angola e Metrópole e comprar cotas no Banco de Portugal até que Alves Reis consiga controlar o Banco de Portugal. No verão de 1925, a certa altura, tanta coisa, vocês estariam cansados. Há coisas que são absolutamente caricatas. Não sei quem é que conhece o edifício do British Council ali no Príncipe Real, que ocupa praticamente um quarteirão inteiro. É um palacete que pertencia a um magnata brasileiro que tinha sido casado com uma senhora portuguesa, que é um dos grandes doadores do acervo do Museu Nacional da Arte Antiga. A certa altura, esse magnata brasileiro, baiano, enviuvou, decidiu ir para Paris e vendeu aquele palacete que tem o nome extraordinário de O Menino de Ouro. Alves Reis comprou esse palacete, levantou o soalho e pôs muito dinheiro debaixo do soalho. Também, ao mesmo tempo, na banheira do palacete, tentava tornar as notas mais velhas. E, além disso, na Holanda, quando iam buscar notas novas, davam só trabalho de estar dias e dias a trabalhar para misturar os números de série uns com os outros para não levar a desconfianças, um, para que não aparecessem as notas com os números de série seguidos. Durante o verão, Alves Reis e Maria Luísa, e também José Bandeira e a sua amante, que é uma atriz holandesa, vão passear pela Europa, gastar o dinheiro, comprar vestidos. Alves Reis e Maria Luísa deixam os miúdos numa preceptora em Estrasburgo, estão nos melhores hotéis em Paris e vão descansando um bocadinho e planeando uma viagem a Angola a decorrer no outono. No outono de 1925, Alves Reis está em Angola e gasta dinheiro, compra empresas e começa o seu plano de investir em Angola, que tinha sido sempre um plano justificado com um fito patriótico. Aliás, no momento em que ele negociava com
Waterloo and Sons, ele dizia que aquela emissão de notas, na verdade, era para ser utilizada em Angola, exclusivamente em Angola. E com isso se justificava o facto de ela ter o mesmo número de série das outras emissões que corriam em Portugal. A diferença é que estas notas deveriam ter um carimbo a dizer para circulação exclusiva em Angola, ou exclusivo para Angola. E um dia que a Waterloo and Sons, não sabemos se de facto a intenção dele era essa ou não, sabemos que um dia a Waterloo and Sons pergunta, então e o carimbo nas notas? Somos nós ou são vocês no Banco de Portugal que apoiem esse carimbo? E Alves Reis diz, não, deixem estar, somos nós que tratamos disso, e talvez aí se tenha aberto outra luz na sua cabeça, espera lá, se eu não puser carimbo nenhum, as notas podem correr na Europa também, podem correr em Portugal. Posso comprar libras com elas, e com isso gastá-las na Europa. Bem, com tudo isto que eu vos estou a falar, em fevereiro e em março, sem ninguém saber, há uma emissão nova. A massa monetária aumenta em Portugal. E a questão aqui é saber se isso tem um impacto macroeconómico ou não. Segundo um estudo da London School of Economics, de que eu não disponho aqui, mas posso-vos enviar depois também, ou na próxima semana, voltarmos a falar, e há um episódio do meu podcast Tempo ao Tempo que fala exclusivamente desse estudo, a resposta é sim. Uma injeção de dinheiro daquela dimensão, fazendo as regressões necessárias para tentar perceber qual é que foi a inflação daquele ano, é inflacionária. Portanto, há um episódio inflacionário. A fraude é tão grande que Portugal tem um aumento da inflação por causa de Alves Reis. Num momento em que, aliás, a Primeira República já tinha começado a controlar a inflação pós-Primeira Guerra Mundial. Portanto, há aqui um episódio inflacionário que só se explica através da emissão de notas de Alves Reis e que pode ter um impacto, segundo este autor da LSE, da London School of Economics, tem mesmo, porque entre as categorias que perdem poder de compra estão os oficiais do Exército. Não vêm os seus vencimentos atualizados e, no entanto, as coisas vão ficar mais caras. Ao mesmo tempo, naqueles loucos anos 20, não é só Alves Reis, mas há muitos novos ricos que resultam do assambarcamento, da especulação, do contrabando, de uma série de esquemas. E, portanto, os loucos anos 20, em Portugal, nesta altura, contam com uma série de gente num país, quer dizer, com pouco dinheiro, com algumas velhas fortunas, e aqui umas novas de repente que são um bocadinho espampanantes, na época do jazz, dos cabarés, dos casinos, que aparecem com esse dinheiro todo e que geram frustrações e ressentimentos sociais. Entre esses oficiais do Exército, provavelmente ressentidos com o facto de eles estarem parados na forma e os outros a ganhar muito dinheiro e a gastar faraonicamente, estão alguns dos que depois vão aparecer no golpe do 28 de maio. Bem, e pelos vistos, também entre as elites do 28 de maio e mais à frente do Estado Novo, este Pacheco de Amorim, as testemunhas abonatórias de Salazar e Cerveira, também estão alguns dos que vão ser importantes no novo regime e muito provavelmente dizer que a Primeira República foi muito corrupta, esquecendo que eles estiveram no que é o maior caso de corrupção do fim da Primeira República. Bem, entretanto, já estamos nesta história, eu disse que íamos fazer uma analepse e uma prolepse, não é? Backward and forward. Estamos agora no outono de 1925. E agora eu preciso compartilhar uma tela convosco. Deixem cá ver. Como é que eu consigo ir aqui? Aqui. Isto em si mesmo seria muita coisa a parar. Estão a ver bem? Eu vou passar aqui um bocadinho a correr, a mata cavalos, porque agora é o momento do desenlace. Este é Artur Virgílio Alves Reis. No mesmo momento em que havia uma nova crise política em Portugal, tinha havido umas eleições em novembro, no início de dezembro de 25, um novo Parlamento toma posse, as coisas estão, como sempre, com grandes impasses, não há maiorias claras. A verdade é que, de repente, começa-se a perceber o que é que se passa aqui com Alves Reis. Havia gente que desconfiava, um deles, Alfredo da Silva, da CUF, que ele próprio é um investidor e que acha estranho como é que este Alves Reis de repente começa
ter tanta capacidade de investir, nomeadamente na extração de mineral em Angola. E então aqui vamos ver uma série de notícias, em particular do Diário de Lisboa, com esta dúvida. Mas, afinal, estas notas são falsas, não são falsas? O que é que se passa aqui? Há funcionários do Banco de Portugal no Porto a procurar freneticamente por notas falsas, a tentar perceber o que se passa. Finalmente, depois de meses e meses do dinheiro falso andar a circular, acham notas com o número de série idêntico e, portanto, alguma coisa de errado não está certo, como se dizia. Alves Reis, entretanto, vinha de Angola, chega num barco à Barra do Tejo e é preso. Deixem-me ver, vocês conseguem ver bem as imagens? Claro que a letra está pequenina, mas este, aqui em dezembro de 1925, é o caso do Angola Metrópole. Deixem-me ver se eu consigo passar aqui para fazer isto em apresentação de slide. Será que é assim? Vocês continuam a conseguir ver ou não? Sim, sim, estamos a ver. Ótimo, assim tá melhor. Ok? O caso do Banco Angola e Metrópole, em dezembro de 25, é falado nos jornais o tempo todo. Como vocês veem, aqui vários títulos. Começam a aparecer notícias acerca, então, do José Bandeira e do dinheiro que ele gastava no casino, histórias sobre cartas de mulheres que teriam escrito a José Bandeira e Alves Reis porque precisavam de dinheiro e eles tinham emprestado, e que seriam, em alguns casos, eventualmente amantes de políticos e, portanto, que havia aqui toda uma teia que se tecia. Começam a aparecer estas personagens, como Maranhão. Quando Maranhão me pediu para guardar 2 malas na minha própria casa, eu não sabia que apertava a mão de um falsário, declara-nos o ministro da Venezuela, tal diplomata que era quem trazia as malas. O fio da meada, as notas de 500 escudos saíram da casa Waterloo por 3 contratos, onde aparecem assinaturas falsificadas dos governadores do Banco de Portugal, da administração, inclusive este Inocêncio Camacho, que afinal era mesmo Inocêncio, não é como no Brasil, que havia um político chamado Inocêncio que foi apanhado com dinheiro nas cuecas e os brasileiros chamaram de Culpêncio, que é um Inocêncio verdadeiro. A confissão de Alves Reis é falsa ou verdadeira? Porque Alves Reis, entretanto, o que ele começa a dizer quando é apanhado é, como sempre, na sua vida de efabulador, na verdade, eu não fiz nada. O que fiz foi por bem. O que fiz foi porque estou em missão patriótica. Esta é apenas uma daquelas emissões discretas ou secretas de que falava Cunha Leal. A culpa é do Ministério das Finanças. Se há notas falsas, elas foram emitidas pelo Governo e pelo Banco de Portugal. Se elas são verdadeiras, então aquelas que eu tinha eram verdadeiras e eu podia fazer tudo o que andava a fazer. Finalmente, o engenheiro Alves Reis confessou à polícia que tantas assinaturas como os documentos foram falsificados. O É Rui, apanhado ali numa. Rui, desculpa, parece que está a haver um problema com a apresentação aqui no chat. Ficou parado no slide no 5. Quando fizeste a apresentação de slides, parou. Deixamos de ver. É? Então, pois eu estou-vos a ler aqui coisas que vocês não estão a ver. Então, e agora? Reapareceu? Sim, agora sim. Ok, então estava aqui, este era o título, vamos ver se eu consigo aproximar. Quando Marango me pediu para guardar 2 malas na minha própria casa, eu não sabia que apertava a mão de um falsário, declara-nos o ministro da Venezuela. Para mais à frente, as notas de 500 escudos saíram da casa Waterloo por 3 contratos com assinaturas falsificadas. A confissão de Alves Reis é falsa ou verdadeira? Como eu vos dizia, ele tentava alegar que aquilo que estava a fazer, ele no fundo estava a ser um bom português que estava ao serviço do Banco de Portugal e era apenas o intermediário de uma nova emissão, como tantas que se faziam. Até o deputado Cunha Leal falava disto no Parlamento, toda a gente sabia, isto não pode ser uma coisa, eu não fiz isto em proveito próprio. Bem, e depois aqui a certa altura confessou que as assinaturas eram falsificadas, ele vai ser apresentado a tribunal, o caso só vai acabar já depois do fim da Primeira República, mas a verdade é que ele vai ter 2 fases diferentes da maneira como vai enquadrar esta história.
Aqui estão as notas, uma das tais notas, 500 escudos, emissão Vasco da Gama, chapa 2, iguais às que o Banco de Portugal tinha emitido. Vai-se seguindo o caso judicial. Há reviravoltas dramáticas. Alves Reis tem uma grande capacidade física e mental de fazer declarações em tribunal longuíssimas, hora de atacar os juízes, hora de se vitimizar, hora de baralhar as suas histórias, mas ele luta como um leão, às vezes tem este tipo de bravatas, deem-me 10 anos de degredo, mas acabem depressa com isto, noutras vezes continua a dizer que não fez nada disto por mal. Esta aqui, na verdade, vai-nos dar jeito mais à frente, para a última aula, está aqui interpolada. E dizia-vos eu que Alves Reis tem dois momentos diferentes na maneira como conta a sua própria história. Sempre imaginativo, sempre criativo, sempre dinâmico, a certa altura decide meter-se aqui no negócio da Bárbara Bulhosa e converter-se em editor e publicar livros. Ele percebe que a sua história vende e rende e procura também capitalizar com isso. Edita este livro chamado Angola e Metrópole, Dossiê Secreto, alega que o estão a tentar impedir, claro, as coisas estavam ainda em segredo de justiça, de publicar documentos, tenta explicar como vê aqui, os livros ainda por cima são sensacionalistas. Isto é, no próprio livro dele, a grande burla. Alves Reis, escritor, o famoso diretor do Angola e Metrópole, vai publicar uma obra, o Angola e Metrópole, por Arturo Virgílio Alves Reis. E depois faz as suas promessas. O Angola e Metrópole é uma publicação que se destina a esclarecer a opinião pública, etc., para as sensacionais revelações, provará que a emissão secreta das notas de 500 escudos, feita de combinação com o Banco de Portugal e com individualidade da vida em destaque na vida pública portuguesa, levaria a Angola ao apogeu do seu desenvolvimento e Portugal a uma situação internacional mais digna se por parte de algumas entidades não tivesse havido uma vergonhosa manobra de traição. Portanto, eu estava a fazer o bem, estes malandros destes políticos é que me envolveram nisto, eu caio, mas não caio sozinho, vão vir todos para baixo comigo, e tudo isto seria fantástico para Angola e para Portugal se não houvesse uma vergonhosa manobra de traição. O dinheiro é verdadeiro, não é verdadeiro, a certa altura, como um bom enfabulador, só falta perguntar, mas afinal o que é o dinheiro? O dinheiro é aquilo que as pessoas quiserem que seja o dinheiro. E se este dinheiro estava a fazer o serviço do bem, claro que também para mim, mas para o país, para Angola, por que não acreditar que era verdadeiro dinheiro como o outro? Bem, dedica o livro à minha santa e desventurada mulher, ataca os juízes que o julgam. Vamos, aqui também temos o nome de um político que se repetiu depois, que é Jerónimo de Sousa, mas acredito que, ao contrário do Diogo Pacheco de Amorim, não é um avô de Jerónimo de Sousa. E esta é uma primeira fase, então, de um livro que tenta provar, como a certa altura famosamente se dizia na política em Portugal, a sua verdade, não é? A verdade de Alves Reis. Vamos passar a uma segunda fase, que já é no final da década de 29, de 20 e início da década de 30. É este outro livro, O Segredo da Minha Confissão. Um livro em 2 volumes, no qual Alves Reis, depois de ter sido provado culpado e depois de ter mantido a sua história da sua inocência durante muito tempo, decide afinal dizer-nos que não, ele era culpado. Ele era culpado, ele fez tudo aquilo, vai revelar finalmente as suas mentiras, a sua ganância, a sua soberba, tudo aquilo foi levado a fazer pelo materialismo vigente do século XX. Porque, atenção, ele era culpado, mas na verdade não era exatamente culpado. Quem tinha culpa era o materialismo da nossa época, o marxismo, o ateísmo. Tudo isso é que o tinham levado, de certa forma, embora ele marxista nunca tivesse sido, mas era ateu, mas esse materialismo reinante, que entretanto nos anos 20 está a ser reverberado por toda a gente,
pelo nazifascismo, pelo antissemitismo vigente, e há aqui, em vários momentos, alguns lives de antissemitismo que nunca foi muito, digamos, tronitruante em Portugal, mas que aparece, é esse materialismo, esse egoísmo, essa ganância, esse individualismo do século XX. Isso é que é horrível, isso é que mexeu com a cabeça de Álvares Reis e o levou a fazer aquilo que ele fez. Na verdade, mesmo quando ele é culpado, não é exatamente culpado. Não é? Ele aqui está, no fundo, a pôr-se em compasso com a sua época. Entretanto, a Primeira República tinha caído, tínhamos um regime autoritário conservador, cristão, e ele quer contar a toda a gente que, finalmente, se tornou cristão. E, portanto, o tom deste livro já é completamente diferente. Já não é um dossiê secreto com documentação, é uma biografia, é uma espécie de confissões de Santo Agostinho, ou de confissões de um pecador. Tem passagens como esta, todos somos descendentes de Adão e Eva, de repente a linguagem bíblica aparece por todo o lado. Nas citações, como vemos aqui, aos Atos dos Apóstolos, aquilo que ele não reconhecia antes e agora finalmente aproxima-se da verdade de Cristo e ataca os materialistas que ele antes foi. Não é? Os materialistas são inimigos confessos de Jesus, etc, etc. Portanto, põe-se, acerta o seu passo com o tempo, com os regimes conservadores e católicos, explica tudo o que fez, conta todos os seus negócios e tenta congraçar a benevolência do público, dizendo que ele tinha sido levado a fazer tudo isto por uma crença infinita em si mesmo, naquilo que ele chama a minha boa estrela, que aparece em vários momentos. Imaginem alguém que passou por tudo aquilo que ele passou, quer dizer, é inimaginável para nós, pessoas normais, que seriam incapazes de falsificar um diploma, até mesmo de passar um cheque careca, fazer o que este tipo fez, emitir o que seria hoje em dia o equivalente a milhares de milhões de euros, com falsificações de assinaturas do Banco de Portugal, de repente descobrir espantado que este golpe extremamente fácil resulta, acontece, as malas chegam, claro que ele a certa altura tem de acreditar na sua boa estrela e tem que ser um megalómano que acredita que tem direito a fazer aquilo e que compartimenta essa parte do seu cérebro das relações sociais que ele tem que ter, até ao momento em que finalmente, quando o castelo de cartas desaba irremediavelmente, converte-se ao cristianismo e explica que é um homem renovado. Sabemos que os cristãos rebatizados e os novos conversos são sempre aqueles que tiveram o passado mais pecaminoso e que depois se conseguem novamente reconverter nos mais fanáticos dos crentes e verberar os que ainda não viram a luz. Bem, mas também aí, como vemos, agora aqui com o fim do seu livro, com aqui uma cruz de Cristo, que também começa a aparecer na propaganda do regime, temos um arco temporal que é pessoal, que é social, que é económico, mas que é também político. Pode ter tido uma influência direta na precariedade orçamental da Primeira República e, por isso, ter levado os tais oficiais que estavam a ficar para trás em termos de poder de compra a revoltarem-se. As pessoas não fazem as coisas apenas por uma razão, como vimos com os reis, e o golpe de Estado do 28 de maio de 26 não terá sido apenas por essa razão. Terá levado toda a gente a ficar sem saber, afinal, onde é que estava a verdade, se era este tipo que era um falsário, ou no início, enquanto ele estava a fazer a sua defesa, e a dizer que ele foi mandado fazer isto pelo Banco de Portugal, que estava mancomunado com o Ministério das Finanças, como aliás já o Cunha Leal disse antes. Há uma primeira reação que leva muita gente a achar que a culpa, de facto, é da República e do Governo, quando até se pode dizer que a investigação foi célere, foi bem feita, houve muita gente séria que esteve a fazer esta investigação, mas durante algum tempo muita gente acha que é, mais uma vez, destes malandros, destes políticos da Primeira República, portanto ajuda a descredibilizar a Primeira República. É também, ainda explorando os porquês do início desta aula, é relevante no sentido em que tem esta enorme magnitude, que não é só financeira, é social, política e cultural, e é revelador, porque de certa forma, através desta microhistória, nós vemos
aqui, através deste ângulo, deste buraco da fechadura, por assim dizer, o mundo dos loucos anos 20, das fortunas que se criaram e que se desfizeram, das grandes rivalidades e dos regimes parlamentares que, no meio de tudo isto, se perdem. Pronto, ficamos por aqui, ainda temos um bocadinho para perguntas. Sim, Este é o nosso segundo episódio, estamos em fevereiro, março de 1925, voltamos aí, fomos um bocadinho atrás, um bocadinho à frente, vamos continuar a acompanhar esta história, na próxima aula vamos estar no verão de 1925, enquanto isto está a ocorrer, uma senhora chamada Virgínia Rosa Teixeira, conhecida como Madame Brouillard, sente-se mal, tem um ataque cardíaco e morre, mas isso é para a próxima semana.